Olá pessoal do YouTube, bem-vindos ao meu canal. Vamos dar continuidade ao nosso devocional. Hoje é com Salmos 2. Amém? Vamos orar, meditar a palavra e orar no final. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade. Senhor, obrigado por mais um dia onde a tua misericórdia se renova sobre nós. Fala conosco, Deus, através da tua palavra. Nos dá entendimento, discernimento, direção, sabedoria, através da palavra do Senhor. Que haja revelação no nosso coração. Que o Espírito Santo do Senhor venha se revelar a nós, venha construir em nosso coração aquilo que nos aproxima do Senhor, aquilo que nos dá sabedoria, aquilo que nos conduz ao caminho do Senhor. Nos ajude, Pai, a ter essa compreensão. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos diante da Tua palavra, diante da Tua presença. Em nome de Jesus, abençoa cada pessoa desse devocional que está fazendo junto comigo, que vai fazer depois, que nós sejamos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Então, no Salmo 2, está falando assim: por que os gentios se amontinham e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam seus ardis, e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: façamos em pedaços seus laços, sacudamos para longe de nós seus vínculos. Do seu trono celeste o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-los, e no seu devido tempo repreenderá com ira, em seu furor os confundirá com pavor, declarando: fui eu que consagrei o meu reino sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede e te darei as nações como herança, os confins da terra como tua propriedade. Tu a regerás com cetro de ferro, como vaso de oleiro as espatifarás. Por isso, ó reis, sede prudentes, aceitai a correção, magistrados da terra. Servi ao Senhor com temor e vivei nele com alegria e tremor. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição. Pois a tua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos aqueles que nele depositam a sua plena confiança. Amém? Então, esse salmo aqui, na minha Bíblia, eu uso a Bíblia King James. O título fala: o triunfo do reino do Messias. Então, olha, lá no livro de Salmos, que foi escrito há muitos séculos atrás, né? Antes de Cristo, já profetizava sobre o Senhor, sobre o reino de Cristo, o reino de Deus, e como que ele iria governar, como que o Senhor iria colocar nele a herança da terra, né? O governo da terra sobre ele. E também esse salmo fala que os reis, os governantes, eles se amontinham, eles se juntam contra o Cristo, contra as coisas de Deus. Então o homem, infelizmente, por causa do pecado que aconteceu lá no Éden, ele se rebelou contra Deus. Então, muitos reis, magistrados, governantes, eles trabalham contra Cristo, contra Deus, se opondo à vontade de Deus, se opondo à palavra de Deus. Por isso que há muita perseguição e se irá aumentar mais no fim, por causa disso, quando o endurecimento do coração do homem, quando o esfriamento do amor. E qual que é o nosso papel diante disso? De tudo que tem acontecido atualmente, como que nós podemos aplicar a palavra de Deus na nossa vida? Lá no finalzinho fala que, olha, verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Aqui fala para a gente confiar no Senhor, porque ainda que os reis, os reinos se abalam, o trono de Deus ele está firme, ele está acima. Olha, do seu trono celeste, o Senhor ri desses governantes que eles se amontinham contra o Senhor, eles se juntam, eles planejam. Mas como Deus é um Deus onipotente, onipresente, ele vê todas as coisas.
Ele sabe tudo que está acontecendo. E no seu tempo certo, ele responde, que é o que está falando aqui, ó, no seu devido tempo, repreenderá com ele. Então, no devido tempo, né, não é no nosso tempo, não é do jeito que a gente quer, eu acho que a gente precisa orar. Eu falo muito isso, que Deus age na terra através da oração. Então, a gente precisa orar para que haja justiça de Deus. E também haja misericórdia do Senhor. Né? Às vezes a gente quer muita justiça e esquece da misericórdia. Deus é um Deus misericordioso. Então a gente precisa orar para ver a ação de Deus na terra. Deus escolheu que seja assim, né, que Ele age na terra através da oração. Mas nós precisamos também confiar no Senhor, que Ele está muito acima desses governos, de tudo que tem acontecido na terra. E os reinos, eles se abalam, eles passam, porém o trono de Deus está firme. E é nessa confiança que nós temos que ter, de que Deus está acima de todas as coisas terrenas. E que se nós servimos ao Senhor, nós podemos confiar nele. Como está falando aqui no 11, olha, servir ao Senhor com temor e viver nele com alegria e tremor. Então não deixar as coisas de fora sufocar o nosso coração, mas viver com alegria no Senhor, buscar o Senhor verdadeiramente, que fala, render ao Filho adoração sincera. O que é sincera? É sem maquiagem, é sem, como que eu posso dizer? Sincera é sincera. Então é sem aquela maquiagem, né? É uma coisa do coração. E você pode pensar, bem, que eu não sei adorar o Senhor, não sei orar. Comece pedindo ao Senhor. Por exemplo, eu não sei orar, eu estava até conversando isso, das pessoas que às vezes têm vergonha de orar. É normal, comum no início da caminhada, que a gente não sabe mesmo, nós somos bebê na fé, então no início da caminhada é normal, a gente não sabe orar, mas com o tempo a gente vai aprendendo com a prática. Então o que a gente precisa fazer? Senhor, me ensina a orar. Até hoje, Deus ensinou a gente fazer essa oração, porque a gente não sabe como orar, mas o Espírito Santo, ele nos auxilia nisso. Então nós temos nosso amigo, o Espírito Santo, que vai nos ensinar a orar. Quantas vezes eu já fui com um momento de oração, fui com algo no meu coração e lá Deus mudou a minha oração. E lá Deus me direcionou o que orar, o que fazer. Então, muitas vezes a gente não sabe o que orar, mas eu já falei tudo que eu tinha para falar com a Senhor. Fique ali em silêncio. Fique ali meditando na presença do Senhor, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, rendendo graças ao Senhor, como o Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então isso é uma adoração, é quando eu entendo, quando eu trago ao meu coração, a minha alma, a minha mente, a presença de Deus, a atitude, a grandeza do Senhor. Isso vai trazendo calma ao nosso coração, né? Então tenha esse tempo com Deus. A gente só pode confiar em quem a gente conhece. Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, para que a gente desfrute de tudo que a presença dele nos traz. E que algo que o Senhor disse para Jesus e que nós podemos tomar como herança, porque nós somos servos do Senhor. E ele transferiu isso para nós. Olha, tu és meu filho, nós somos filhos de Deus. Hoje eu te gerei. Pede e te dareis as nações como herança. Então, às vezes a gente está pedindo coisas tão pequenas ao Senhor, tão mínimas diante da presença do Senhor, tão poucas diante da grandeza de Deus. E Ele está falando conosco, nos pede as nações, que eu vou te dar como herança. Então, peça ao Senhor as nações, pessoas. O que são nações? Pessoas. Quando, acho que é Raquel mesmo, gente, me perdoa, mas acho que é Raquel, que ela engravidou de gêmeos, Deus falou com ela, existem 2 nações dentro de você. Não falou existem 2 crianças, 2 bebês, 2 nações. O que são nações? São pessoas. Dentro de pessoas existem nações, existem famílias, existem núcleos dentro das pessoas. Então, uma nação ela é feita de pessoas. E o Senhor está falando, pede que eu te darei as nações, pessoas, não para você dominar, porque aqui está falando que o Senhor, ele reinará com cetro de ferro. Então ele não é um domínio
Deus não fez o homem para dominar sobre outro homem, mas para governar com justiça, com equidade. Então, quando Deus nos entrega pessoas, quando Deus nos entrega liderança, é para a gente governar com justiça, com equidade. Então, pede que o Senhor te dará, te ensinará, te guiará todo esse caminho. Tenho uma experiência com o Senhor disso, desde a minha conversão até os dias de hoje. O Senhor tem me guiado em todos os passos, tem colocado pessoas na minha vida, tem me levado a ouvir pessoas certas para que permaneça no caminho. A gente sabe que não é fácil, mas o Senhor é aquele professor que nos ensina a cada passo. Então, confia no Senhor, busque ao Senhor. Tenha esse tempo com Deus. Lembra de ontem, do devocional de ontem, que fala que abençoado com a felicidade é quem medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Então, você está tendo uma orientação durante o dia, uma orientação durante a noite. Isso aí vai te dar clareza no caminho. Isso aí vai te dar força para você prosseguir no caminho do Senhor, que é estreito. O Senhor não nos enganou. O caminho do Senhor, ele é estreito, porque larga é a porta que leva à perdição. Então, nós precisamos buscar do Senhor. Qual o caminho, Deus? Qual o caminho que o Senhor quer que a gente siga? O que o Senhor deseja de nós? O que o Senhor está fazendo na terra, nesse momento, na minha família, na minha casa, na minha cidade? Me envolva naquilo que o Senhor está fazendo, eu quero fazer parte. Eu lembro que eu fiz uma oração há muitos anos atrás sobre isso. Senhor, o que o Senhor está fazendo na terra? Eu quero fazer parte. E Deus fez. Deus me incluiu nisso. É muito forte, né? As orações. Às vezes a gente acha que Deus não está ouvindo. Deus ouve sim as nossas orações. E quando nós oramos em concordância com aquilo que Deus está fazendo, as coisas começam a se movimentar. Hoje eu vejo Deus sim, que Deus me incluiu nisso e Ele quer fazer isso também na sua vida. Incluir você no plano perfeito dele, que irá se cumprir, e a cada dia que se passa, mais próximo estamos das profecias se cumprindo, a palavra do Senhor se cumprir. Amém? Então vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, por esse direcionamento. Nos ajude, Pai. O Senhor nos escolheu como liderança, como lamparinas, como pessoas que irão direcionar. Então nos ajude, Senhor, nesse lugar que o Senhor nos colocou. Nos ajude na posição que nós estamos. Assim como um pai entende que cada filho está numa fase, o Senhor entende o nosso coração. O Senhor sabe aquilo que necessitamos. Então nós pedimos ao Senhor os recursos, Pai, espirituais, físicos também, todos os recursos emocionais também, para essa fase da nossa vida, para esse ciclo que nós nos encontramos no dia de hoje. Nós confiamos no Senhor, nós acreditamos que o Teu trono está acima de todas as coisas aqui na terra, de todas as coisas que têm acontecido na terra, de tudo que os reis, os governantes têm planejado. Nós confiamos na palavra final do Senhor e que o Senhor também fará a justiça, ainda que a injustiça esteja imperando ao nosso redor. Nós acreditamos que o Senhor é um Deus justo e fará a justiça do Senhor. Então nos ajude também a sermos justos, Deus, e misericordiosos, assim como o Senhor é. Muito obrigado por escrever a nossa história, por escrever a história da humanidade, por nos resgatar, por nos amar, que nós possamos sentir amados pelo Senhor, protegidos pelo Senhor no dia de hoje. Nos ajude a discernir o que está por trás daquilo que o Senhor colocou na nossa vida, daquilo que tem acontecido. Pai, assim como aquela mulher que perdeu uma dracma em casa, mas acendeu a luz, que a Tua palavra seja a luz na nossa casa, na nossa mente, na nossa vida. E que se há alguma sujeira, que nós possamos limpar, retirar tudo aquilo que tem impedido a gente de encontrar o tesouro que é a Tua palavra. Obrigado por essa revelação. Abençoa, Pai, cada pessoa desse devocional. Que haja um crescimento em nosso meio. Que nós possamos a cada dia nos sentir fortalecidos, nutridos pela Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.